Nunca imaginei que um dia seria deixada por aquela por quem entreguei a minha vida inteira. Me chamo Maria, tenho 67 anos e tudo começou numa manhã úmida de segunda-feira, quando minha filha, Letícia, me levou até um lugar que ela chamou de descanso por alguns dias. Na minha mão, um bilhete dobrado em 4 com letras apressadas. Mãe, aqui é melhor para você. Só por uns dias. Li e reli aquela frase como se algum outro sentido fosse aparecer. Mas não. Letícia disse isso enquanto mantinha os olhos colados na tela do celular. A voz dela era suave, quase ensaiada. Mãe, quero te levar a um lugar especial. Você vai gostar. É calmo, limpo com pessoas da sua idade. Juro que é só por alguns dias. Eu apenas assenti. Não questionei. Não protestei. Apenas abracei a pequena mala com algumas roupas e itens de higiene e meu creme noturno preferido. Subimos no carro. Letícia dirigia e cantarolava uma música pop qualquer, como se estivesse me levando para férias, e não para um asilo. Fiquei calada no banco do passageiro com o coração batendo leve, mas gelado. Lembrei dos dias em que vendi doces na chuva para comprar livros para ela. Das noites em claro com ela febril. Do dia em que se separou e eu deixei meu apartamento para morar com ela, só para que não ficasse sozinha. E agora era eu quem precisava ser deixada de lado. Não chorei, não me revoltei, mas quando o portão automático do asilo se abriu, algo dentro de mim congelou. Aceitei a xícara de chá quente do funcionário da recepção. O quarto era limpo com cama de madeira, paredes bege e flores artificiais sobre a mesa. Da janela tudo que via era um muro cinza. Não havia passagem de volta para aquele gesto silencioso. Apenas uma mãe e um bilhete dobrado. Sentei-me na beira da cama de madeira ainda com as mãos trêmulas ao tirar o bilhete dobrado do bolso mais uma vez. As paredes eram bege. Um bege apagado, quase como um silêncio forçado. Nem alegre, nem triste. Apenas vazio. Um vaso de flores artificiais estava torto no canto da mesa, coberto por uma poeira fina, como se também tivesse sido esquecido ali. Coloquei minha mala fechada ao lado do armário. Não tive coragem de abri-la. As imagens passavam devagar na minha mente, o olhar de Letícia ao sair pelo portão, o beijo apressado na testa, o "te amo", tá solto, leve demais para ser verdade. O carro sumiu na esquina. E eu pela primeira vez não tinha ninguém esperando por mim, nem ninguém que me esperasse. O quarto cheirava a lavanda vencida, não aquela que eu usava em casa, mas um cheiro sintético impessoal, como se até o aroma estivesse cansado. A vista da janela era um muro cinza sem vida. Fiquei sentada ali por muito tempo sem fazer nada, apenas ouvindo o tic-tac insistente do relógio de parede. O tempo naquele lugar não andava. Ele rastejava. Aquela noite não dormi. Deitei em silêncio revivendo noites em claro de quando Letícia era pequena. Uma vez com febre alta passei 3 noites sentada ao lado da cama dela segurando panos frios recitando orações. Outra vez costurei à mão a primeira calça social dela com o tecido mais barato que consegui. Cada ponto um sacrifício após um dia exausto de trabalho. Sempre repeti para mim: por ela tudo vale a pena. Mas agora eu não sabia mais o que era valer a pena. Existe amor tão grande que engole a gente inteira. Não guardo raiva de Letícia. Entendo o cansaço, a distância, a vida que muda. Mas não entendo o silêncio. O silêncio de quem te apaga da vida sem ruído como se nunca tivesse existido. Perto do amanhecer, levantei, vesti meu robe fino, fui até o filtro e bebi um copo d'água. Coloquei a mão sobre o peito, onde a dor não gritava, mas queimava devagar, e sussurrei: Maria, você ainda está aqui. Ninguém respondeu, mas pela primeira vez eu me ouvi. Na manhã seguinte acordei cedo, não porque alguém me chamou, não porque havia compromissos, mas porque meu corpo já não aceitava permanecer naquela cama estranha, como quem espera permissão para existir. Vesti minha blusa mais bonita, azul esverdeada de gola redonda, ainda com um perfume antigo que eu usava em dias especiais.
Olhei no espelho, penteei com cuidado os cabelos brancos e pensei: hoje vou fazer algo por mim. Fui até a recepção. A funcionária jovem sorriu e, sem muitas palavras, apontou para o computador comunitário no canto. Agradeci e me sentei. Meu coração batia rápido, os dedos tremiam levemente ao digitar a senha no site do banco. A tela carregou Bem-vinda Maria. Abaixo uma lista longa. Cartão principal adicionais conta conjunta transferências automáticas. Tudo no meu nome. Tudo dependia de mim. Fui eu quem pagou as contas, comprou mantimentos, ajudou Letícia a manter o apartamento após o divórcio. Sempre fui o alicerce, mas nunca me perguntei, e o que é meu? Comecei a cancelar um por um. Cartão principal cancelado, adicionais cancelados. Conta. Conjunta removida. Débitos automáticos interrompidos. A pergunta apareceu na tela. Confirmar, eu cliquei em sim. Não fiz por vingança. Não era raiva, era respeito. Respeito por mim mesma, algo que adiei por tempo demais. Escrevi um pequeno bilhete para a cuidadora. Obrigada por tudo. A senhora foi gentil. Mas este não é o meu lugar. Com carinho, Maria. Puxei minha mala até o portão, liguei para um táxi usando o número do mural do corredor. O motorista perguntou: "Para onde, dona?" Respirei fundo e disse: "Rodoviária. Preciso sair daqui." Liguei para Nádia, amiga da juventude, hoje morando perto de Florianópolis. "Você pode me receber só por esta noite." Ela respondeu sem hesitar. 3 horas depois comprei a passagem. Destino Balneário Camboriú, não para reencontrar minha filha, mas para reencontrar a mim mesma. Sentei-me no banco de trás do ônibus, segurando firme minha bolsa no colo. Dentro dela apenas algumas roupas, um caderninho antigo e minha carteira de couro já desgastada. O ônibus deixou a rodoviária deslizando pela estrada molhada de sereno, levando embora um asilo gelado e uma vida da qual eu já não fazia parte. Ao meu lado, uma jovem de uns 20 e poucos anos de fones no ouvido ria sozinha enquanto mexia no celular. Depois de alguns minutos, ela se virou e perguntou: "A senhora vai viajar de férias?" Sorri e respondi meio séria, meio brincando: "Não, estou indo me reencontrar." Minha resposta ecoou dentro de mim. Quando foi que parei de viver por mim? Talvez desde a primeira vez que Letícia me chamou de mãe. Desde o dia em que coloquei ela em primeiro lugar e fui ficando para depois. Depois do trabalho, depois das contas, depois das urgências dela. Me tornei base, suporte, referência, mas esqueci que antes de tudo eu era Maria. Uma mulher com sonhos, gostos, um nome só meu. Ao meio-dia, o ônibus parou num posto de apoio. Desci, pedi um café preto e um pão de queijo. Sentei sozinha numa mesinha de plástico e observei o movimento famílias rindo, trabalhadores apressados, casais de mãos dadas. E naquele instante eu não me senti só. Me senti livre. Algumas horas depois o ônibus chegou a Balneário Camboriú. Olhei pela janela e vi os prédios brilhando sob o sol da tarde, a faixa de areia clara e o mar. Um azul profundo que me tirou o fôlego. Nunca estive aqui antes, mas algo naquela paisagem parecia me reconhecer. Desci na rodoviária, sem recepção, sem plano fixo, sem pressa. Apenas a vontade de caminhar. Fui até uma lanchonete simples, pedi uma água de coco e pela primeira vez em anos não olhei o celular. Não por raiva, mas porque eu não precisava mais de mensagens para provar que eu existo. Aluguei um quarto simples perto da praia. Nada luxuoso, uma cama, uma mesinha e uma varanda com vista para os telhados apertados da cidade. Mas para mim era um pequeno reino. Ninguém aqui me chamava de mãe. Ninguém esperava jantar pronto. Ninguém esperava que eu me calasse para que outra pessoa brilhasse. Eu existia e isso bastava. Naquela noite sentei na varanda com uma xícara de chá quente nas mãos, observando as luzes da cidade acenderem uma a uma. A brisa do mar bagunçava meu cabelo branco que eu nem tinha penteado direito. Mas tudo bem, eu estava aprendendo a não me desculpar por existir. Pensei nos anos como mãe solo. Cada dia era uma batalha entre amor e falta. Eu economizava da minha própria comida para comprar livros para Letícia. Recusei convites paqueras,
Sonhos achando que nenhuma ausência masculina podia ser maior do que minha presença. Eu não fazia isso para ser reconhecida. Fazia por amor. Mas amor não deveria ser estrada de mão única. Quando Letícia cresceu, começou a mudar. Dos abraços diários passou a acenos apressados. De longas conversas a mensagens curtas. Até que um dia ouvi ela dizendo para o namorado: "Minha mãe é simples demais, sabe? Não combina com meu novo estilo de vida." Aquilo cortou fundo. Não por ser mentira, mas por ser a verdade. Sob o olhar dela. Aos olhos da minha filha, eu deixei de ser apoio e virei peso. Me tornei uma sombra, alguém que aparece quando precisa e desaparece quando incomoda. Mas até a sombra vem de alguma luz. Então eu me perguntei: se passei a vida toda sendo sombra para os outros, quem será a luz para mim? E a resposta veio serena eu mesma. Acordei cedo antes do sol romper completamente por trás das nuvens finas. No quartinho simples que aluguei perto da praia, o som distante das ondas parecia me chamar para fora dos pensamentos velhos que sempre me aprisionaram. Levantei devagar, lavei o rosto, penteei os cabelos e vesti um vestido leve de algodão, aquele que eu sempre guardava para algum dia especial. Mas hoje era esse dia e eu não ia esperar mais. Caminhei até a orla, sem pressa, sem rumo. Pisei descalça na areia fria e cada passo parecia libertar um pedaço meu que ficou trancado por anos. Uma brisa bateu no rosto e me fez levantar a cabeça. Eu estava ali, presente, inteira, sem ser exigida, sem ser esquecida. Nem mãe, nem sombra, apenas Maria. Parei numa barraquinha simples de água de coco. O vendedor era um senhor de barba branca e olhos serenos. Ele perguntou sozinha: "Por aqui, moça?" Sorri acompanhada de mim mesma. Ele riu e disse: "A melhor companhia que existe." E eu concordei, não era solidão, era presença. Naquela tarde sentei na varanda da pousada e observei o mundo ao redor. Pessoas apressadas, outras calmas, cada uma em seu próprio tempo. Eu já fui uma das apressadas, correndo, cuidando, cedendo. Mas me esgotei sem nem perceber. Ser invisível nem sempre vem dos outros. Às vezes vem de dentro quando deixamos de nos olhar. Esperei por muito tempo que Letícia me visse. Que dissesse um obrigada, um você está bem, um o que você quer. Mas essas palavras nunca vieram, e talvez nunca venham. E tudo bem, porque eu não estou mais esperando. Naquela noite escrevi no meu caderno: "Hoje caminhei como alguém que existe, não como figurante, não como fundo da cena de ninguém. Eu sou Maria, tenho valor. E não peço mais desculpas por estar aqui." Meu celular vibrou pela primeira vez por volta das 8 da manhã. Uma mensagem da Letícia. Depois uma chamada perdida. Mais mensagens, 3 ligações seguidas. A tela piscava como uma maré de urgência. Mas dessa vez eu não mergulhei. Coloquei o celular ao lado da xícara de chá já fria e continuei lendo o livrinho que peguei na biblioteca comunitária perto da pousada. Sempre fui rápida em reagir, corria quando Letícia precisava, atendia na primeira chamada, resolvia problemas antes mesmo que ela percebesse que eram problemas. Mas desta vez não respondi, não por desprezo, mas para me ouvir primeiro. A primeira mensagem dizia: "Mãe, onde você está? Não consigo acessar minha conta no banco." A segunda: "Liguei 1000 vezes, você está bem." A terceira já vinha carregada de acusação: "Mãe, isso não se faz. Me fazer passar vergonha assim." Suspirei. Eu não causei vergonha. Quem faz isso é quem acredita que pode esconder uma mãe como se fosse bagagem incômoda. Lembrei do quarto do asilo, o travesseiro baixo, o cheiro de lavanda vencida à janela com vista para o nada. Achei que era passageiro, mas tudo que a gente aceita como provisório quando não coloca limites, vira permanente. Não respondi. Em vez disso, caminhei pela orla. Comprei um caderninho novo e uma caneta azul, do tipo que eu amava usar quando estudava, mas abandonei por falta de tempo. Comecei a escrever de novo, não para ninguém, só para mim. À noite liguei o celular. Mais de 20 mensagens, todas da Letícia. O mesmo nome de sempre. Mas eu já não tremia. Eu não era mais a mulher que precisava de arrependimento alheio para justificar sua existência. Desliguei a tela.
O silêncio dessa vez não era fuga, era força. Naquela manhã recebi uma ligação do banco. A voz do atendente era calma, mas as palavras vinham firmes. Dona Maria, os documentos foram validados digitalmente. A senhora confirma da exclusão de todos os cartões adicionais, acessos vinculados e deseja iniciar o processo de venda do imóvel. Fechei os olhos por um instante. A imagem da casa antiga apareceu na memória, aquela que está em meu nome, que reformei com meu dinheiro, que sonhei ser meu porto seguro depois de tantas tempestades. Mas virou outro tipo de lugar, onde fui empurrada para um quartinho nos fundos, onde me pediam silêncio, onde me olhavam como uma hóspede incômoda. Abri os olhos. Sim, quero seguir com tudo e com urgência. A ligação durou menos de 2 minutos, mas me libertou de anos de amarras invisíveis. Eu não estava apenas vendendo uma casa. Estava comprando de volta algo que nunca devia ter perdido meu direito de ser minha. À tarde fui até uma imobiliária pequena dessas, com cheiro de tinta fresca e ar-condicionado frio demais. Expliquei minha decisão e pedi: quero descrição total no processo. Essa é uma escolha minha. Minha filha não precisa saber. O corretor me olhou com surpresa, como quem vê alguém despertar depois de décadas de silêncio. Assinei os papéis, a caneta deslizou firme. Meu coração acompanhou sem tremores. Depois passei numa papelaria próxima à praia. Comprei uma pasta nova, papéis de carta e um cartão branco sem nada escrito. Ainda não sabia o que escrever ali, mas sabia de uma coisa: eu não estava mais apenas arquivando contas. Agora, eu arquivava escolhas. Voltei para o bar, a pousada, com uma sensação diferente. Pela primeira vez pendurei minhas roupas no armário como quem veio para ficar. Fechei a mala e aguardei de vez. Depois de tantos anos eu não estava mais de passagem. Eu pertencia ali. Naquela tarde sentei na varanda da pousada com uma xícara de chá de camomila, observando o pôr do sol se espalhar pelos prédios dourados da cidade. Balneário Camboriú seguia seu ritmo, gente caminhando, crianças correndo, música suave vindo de algum café próximo. Eu me sentia em paz. Não aquela paz emprestada que depende da aprovação alheia. Era uma paz conquistada. Minha. Foi então que vi Letícia. Ela estava do outro lado da rua. Vestido branco, longo cabelo, preso alto, olhos inchados. Por um instante ela não era a mulher feita. Era a menina que já segurou minha mão para atravessar a rua, que chorou por causa de um lápis quebrado, que um dia disse: "Você é tudo para mim, mãe." Ela atravessou, parou diante da varanda. "Mãe, posso subir?" Assenti com a cabeça. Sem festa, sem frieza, apenas um gesto de quem está firme. Minutos depois, ela se sentou à minha frente. Ficamos em silêncio por um tempo. Então Letícia falou: "Eu não vim brigar. Eu só queria entender por que a senhora sumiu assim." Olhei bem nos olhos dela. "Alguma vez você me perguntou se eu estava bem, se eu queria estar naquela casa, se eu estava cansada." Ela abaixou a cabeça. "Talvez nunca tenha se feito essas perguntas." "Eu senti sua falta, Juru." Assenti. "Eu também senti sua falta, mas sentir falta não é razão para voltar para um lugar onde eu me diminuo." Ela chorou, sem escândalo, só lágrimas de quem finalmente entendeu o que nunca quis ouvir. "Eu não te odeio, Letícia, mas eu não volto. Eu perdoei. Só não quero mais viver em espaços apertados que você me oferecia como se fosse favor." Ela não respondeu, mas o olhar dela dizia: "Eu entendi." E naquele momento eu soube: essa despedida não precisava de desculpas. Só precisava de verdade. Naquela noite, depois que Letícia foi embora, eu não chorei. Também não senti raiva, senti leveza. Ela precisava falar. Eu também. Mas diferente de tantas outras vezes, dessa vez eu não precisava ser compreendida. Só queria me ouvir. E eu me ouvi com a mesma clareza do som das ondas batendo lá fora. Peguei o caderninho novo da gaveta, retirei uma folha de papel de carta em branco e pela primeira vez em muitos anos escrevi uma carta. Não para alguém. Para mim. "Maria, você passou a vida amando com tudo o que tinha. Perdoou sem receber desculpas. Ficou mesmo quando todos já tinham ido embora. Mas agora é hora de voltar para si. Não por vingança, não por cobrança, mas por amor próprio, pouco a pouco. Você tem nome, tem história, tem voz, tem valor. Não precisa mais de validação de ninguém.
assinado a mulher que você está se tornando. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei entre as páginas do caderno. Não precisava de selo, nem de destinatário. Aquela carta era o manifesto mais verdadeiro que já escrevi e o único que não precisei temer ser ignorado. Antes de dormir, desliguei o celular. Não para evitar alguém, mas para preservar meu silêncio. Silêncio que agora é recomeço. Na manhã seguinte acordei com uma sensação diferente. Eu queria sair. Não por obrigação, mas por vontade própria. Penteei o cabelo, vesti uma camisa branca antiga e uma calça leve e caminhei até a pequena biblioteca comunitária a poucos quarteirões da pousada. A biblioteca funcionava numa casa antiga pintada de amarelo claro com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Lá dentro, estantes de madeira e o cheiro de papel antigo se misturavam ao aroma leve de café. Quem cuidava do espaço era uma moça jovem chamada Cecília, de cabelos cacheados e sorriso acolhedor. Ela me cumprimentou como se eu já fosse de casa. Pode sentar onde quiser, Dona Maria. Aqui todo mundo é bem-vindo. Sentei e peguei um livro aleatório. Não importava o título. Eu só queria sentir o som das páginas virando me lembrar que eu ainda fazia parte do mundo, que eu não era só a mãe de alguém, nem a senhora do asilo. Eu era Maria. Depois de um tempo fui até a Cecília. Vocês precisam de ajuda por aqui. Ela levantou os olhos, surpresa boa, e sorriu. Sempre. A gente precisa de ajuda para organizar os livros, escrever cartinhas para os doadores. A senhora escreve. Assenti. Sem hesitação. Sem falsa modéstia. Eu sabia escrever. Já fui quem fazia cartões de aniversário para a vizinhança inteira. Já escondi poemas atrás de contas de água. Mas fazia tempo que não escrevia para mim. Ela me deu um bloquinho e uma caneta. É só coisa simples, palavras de carinho, agradecimento. Sentei numa mesa e escrevi a primeira frase. Obrigada por apoiar este espaço. Aqui reencontrei uma parte de mim que estava esquecida. Não precisei de palmas, só de presença. E hoje eu estive presente porque eu quis e isso basta. Encontrei um apartamento pequeno numa rua tranquila a poucos quarteirões da praia. Um quarto, uma cozinha simples e uma janela lateral com vista para o mar. Era o suficiente. Nem mais, nem menos. A corretora me perguntou se eu queria deixar sinal. Respondi não. Quero assinar hoje mesmo. Esse lugar me escolheu. Nos dias seguintes, comprei pequenas coisas para preencher o espaço, uma cortina bege leve, um vaso de flores artificiais, uma poltrona cinza confortável. Nada caro. Mas cada item dizia, eu escolhi ficar. Não durmo mais em quarto provisório, não vivo mais com mala pronta. Eu desmontei minha saída de emergência. Pela primeira vez em muitos anos eu chamei um lugar de lar, não porque alguém me autorizou, mas porque eu mesma decidi. Passei numa papelaria no fim da rua e pedi para imprimirem uma frase em folha branca com moldura de madeira clara. Aqui vive uma mulher que não se desculpa mais por existir. Preguei essa placa na porta do apartamento, não para os outros lerem, mas para eu me lembrar toda vez que sair, toda vez que voltar, toda vez que alguém tentar me diminuir de novo. Naquela noite fiz macarrão com alho e azeite, coloquei uma música suave e jantei sozinha sob a luz amarela da cozinha. Não senti falta de ninguém, não precisei de testemunha. Senti plenitude. E soube aos 67 anos comecei a viver minha primeira vida de verdade.